Projeto de lei que define teto de 17% para o ICMS já passou pela Câmara. A arrecadação de impostos federais bateu recorde em abril. E você vai ver também. Centenas de pessoas manifestam dor e indignação pela morte das crianças e professoras no massacre numa escola do Texas. Incêndio em hospital no Senegal leva à morte de 11 bebês. E ainda, diante das rígidas restrições sanitárias impostas pela Covid-19, habitantes de Pequim encontram formas de burlar as regras. Craque brasileiro Neymar chega a Seul para os amistosos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de economia. Já passou pela Câmara o projeto de lei que define um teto de 17% para o ICMS. O limite é a alíquota de bens e serviços relativos aos combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O texto base, que estabelece um teto de 17% no ICMS, foi aprovado pela grande maioria dos deputados federais. O placar foi elástico, de 403 votos a favor e apenas 10 contra, com 2 abstenções. O projeto de lei estabelece que são considerados essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo. E dessa forma não podem ser aplicadas alíquotas iguais às de produtos listados como supérfluos. Mas a medida preocupou governadores e prefeitos, que estimaram que essa limitação pode levar a uma perda de quase 70 bilhões de reais na arrecadação. E para conseguir o apoio dos parlamentares, foi negociada uma compensação por eventuais prejuízos. Se a perda nos recolhimentos de 2022 ultrapassar 5% do montante que foi arrecadado em 2021, por conta dessa redução na alíquota do ICMS, o governo federal vai arcar com um excedente, descontando o valor das dívidas do Estado com a União. A aprovação faz parte de um esforço do governo para reduzir o preço da energia elétrica e dos combustíveis, que tem impactado na inflação e atingido o valor dos serviços em todo o país, ou seja, aliviar a conta para o consumidor final. O texto segue agora para aprovação do Senado. A arrecadação de impostos federais somou mais de 185 milhões de reais em abril. Esse resultado é o melhor para o mês em mais de 2 décadas. As informações foram divulgadas pela Receita Federal nesta quinta-feira. Em abril, o volume total de impostos e contribuições federais arrecadado no Brasil passou de 195 milhões de reais. O resultado corresponde a um aumento de 10,94% na comparação com abril de 2021. Também é o melhor resultado desde o ano 2000. Esse é o 4º recorde mensal consecutivo. No período acumulado de janeiro a abril de 2022, a arrecadação alcançou o valor de 743 milhões e 217 mil reais, que também é a maior dos últimos 22 anos para o período. De acordo com o Fisco, a alta pode ser explicada principalmente pelo crescimento dos recolhimentos, entre eles o RPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Os dois totalizaram uma arrecadação de 48 milhões e 104 mil reais em abril. Gabriele Ferreira da Cunha, uma das vítimas da operação contra o tráfico de drogas que aconteceu na Vila Cruzeiro nesta terça-feira, foi sepultada ontem na presença de amigos e familiares. Gabriele tinha 41 anos e era moradora de uma comunidade próxima à Vila Cruzeiro. Ela foi morta por uma bala perdida em sua casa. O número de mortos na operação policial realizada na última terça-feira contra o narcotráfico na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, subiu para 25. Segundo a Polícia Militar, agentes entraram na favela para capturar líderes do Comando Vermelho, escondidos na comunidade.
A operação, que durou 12 horas, provocou intensos tiroteios e levou ao fechamento de escolas e outros serviços públicos. A operação se tornou a segunda mais letal da história do Rio, um ano depois da mais sangrenta, com 28 mortos, na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte. O Ministério Público abriu um procedimento investigatório criminal para apurar as circunstâncias das mortes ocorridas durante a operação. O ex-CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, de 91 anos, foi preso no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por porte ilegal de arma. De acordo com a Polícia Civil, a máquina de raio-x detectou algo anormal e na revista foi encontrada uma pistola calibre 32 em sua mala. O ex-CEO, que preferiu não acionar o seu advogado, reconheceu ser o proprietário da pistola de forma irregular, mas disse não saber que o objeto estava na bagagem pessoal. Bernie foi liberado após pagar uma fiança no valor de R$6 mil e voltou para a Suíça em voo particular, junto com a sua esposa. Por causa das fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde domingo, 266 famílias estão desabrigadas e 25 desalojadas, segundo informações da Defesa Civil. Nesta quinta-feira, 2 corpos foram encontrados na região do córrego do Abacaxi, no bairro da Caixa d'Água, em Olinda. A suspeita é de que as vítimas sejam Rosimério Oliveira da Silva e Sérgio Pimentel dos Santos, o casal que está desaparecido desde ontem. Com a descoberta, subiu para 3 o número de mortes confirmadas pelas chuvas desta semana. De acordo com o CEMADEM, são 11 municípios com risco alto de deslizamentos e 5 com risco moderado. Há a possibilidade alta no Recife, em Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igaraçu. E ainda falando do tempo, a Defesa Civil de Alagoas deve decretar estado de emergência, já que 95% dos municípios estão em estado de atenção. Há diversas vias alagadas e focos de enchentes. O solo está encharcado e propício aí para deslizamentos de terra. De volta a São Paulo, vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República. Conferir como está o tempo nesse momento. O sol aparece entre nuvens, já esquentou um pouquinho e ao longo do dia as temperaturas devem subir ainda mais. De volta comigo, vamos conferir a previsão do tempo para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começando por São Paulo. O tempo vai ficar firme durante todo o dia, com mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Recife, Pernambuco, as chuvas devem continuar, mas em menor volume. A mínima para a região é de 22 e a máxima é de 27 graus. E em Maceió, capital do Alagoas, o tempo vai continuar instável, com previsão de chuva volumosa durante todo o dia. A mínima para a capital é de 22 e a máxima chega aos 27 graus. E veja a seguir. Diante das rígidas restrições sanitárias impostas pela Covid-19, habitantes de Pequim encontram formas de bular as regras. E ainda, craque brasileiro Neymar chega a Seul para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. Em instantes, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos no horário de Brasília e vamos aos destaques internacionais. Centenas de pessoas manifestaram dor e indignação pela morte das 19 crianças e 2 professoras no massacre desta terça-feira numa escola do Texas. As vítimas perderam a vida por causa de um jovem de 18 anos que decidiu abrir fogo com um fuzil comprado legalmente. It hit her hard, so she decided to make a picture. She loves to draw. Os Estados Unidos choram por mais um massacre cometido em uma escola. Centenas de pessoas se reuniram em homenagem aos 21 mortos em uma instituição de ensino primário no Texas. A tragédia, a pior em uma escola do país em uma década, multiplica a indignação e os questionamentos sobre como limitar a venda de armas no país. O massacre mudou para sempre a história de Uvalde,
uma pequena cidade de 16 mil pessoas, localizada perto da fronteira com o México e com população majoritariamente hispânica. O governador Greg Abbott revelou que o agressor, Salvador Ramos, que foi morto pela polícia, atirou no rosto da avó de 66 anos antes de seguir para a escola Robb. O jovem de nacionalidade americana compartilhou nas redes sociais o plano de atacar a avó e disse que o próximo alvo era uma escola. Ele dirigiu para lá vestido com colete à prova de balas e carregando um fuzil AR-15, uma arma projetada para causar o maior número de vítimas possível em tempo recorde. Um funcionário não conseguiu impedir o criminoso, que abriu fogo em uma sala de aula, matando 19 crianças e 2 professoras. Ramos teve sérios problemas familiares, era gago e sofreu bullying quando criança. O presidente Joe Biden, que vai visitar o local do massacre, pediu ao Congresso que enfrente o lobby pró-armas e aprove leis mais rígidas. De acordo com a ONG Gun Violence Archive, os Estados Unidos registraram 213 tiroteios em massa em 2022, mais do que o número de dias até agora neste ano. O presidente Joe Biden assinou um decreto para reformar a polícia americana. A decisão ocorre depois da morte do cidadão negro George Floyd. Ele foi sufocado por um policial branco há 2 anos. Floyd morreu após ser sufocado por um policial branco em 2020. É por isso que a ordem executiva que assinarei hoje é tão importante, na minha opinião. É uma medida do que podemos fazer juntos para curar a própria alma desta nação, para lidar com o medo e trauma profundos, exaustão que particularmente os negros americanos experimentam há gerações, canalizar essa dor privada e indignação pública em uma rara marca de progresso para os próximos anos. O decreto promove a responsabilização e proíbe o uso de estrangulamento como o que matou Floyd. Biden recebeu familiares de vítimas de violência policial na Casa Branca. O democrata também lembrou o massacre de terça-feira na escola em Uvalde, no Texas, no qual 19 alunos foram mortos. Um incêndio em um hospital no Senegal causou a morte de 11 bebês. Mas essa tragédia não foi a única. Em abril, um outro incêndio em um hospital vitimou 4 recém-nascidos. 11 recém-nascidos morreram em um incêndio em um hospital em Tivaouane, no oeste do Senegal. Pelo Twitter, o presidente Macky Sall afirmou que tomou conhecimento do incidente com dor e consternação. O incêndio ocorreu no serviço de neonatologia do hospital. As chamas foram causadas por um curto-circuito e o fogo se propagou rapidamente pelo local. Autoridades afirmaram que 3 bebês se salvaram. De acordo com a imprensa local, o hospital foi inaugurado recentemente. Um incidente parecido aconteceu no Senegal em abril, na cidade de Linguère, quando um incêndio provocou a morte de 4 bebês em um hospital. Agora falamos de pandemia. Diante das rígidas restrições sanitárias impostas pela Covid-19, os habitantes de Pequim encontraram formas de bular as regras e relaxar. A China impõe um rígido confinamento quando são detectados surtos de Covid-19, mas muitos moradores de Pequim dão um jeito de burlar as regras, ignorando o distanciamento social para praticar esportes e se reunir com outras pessoas ao ar livre. É um pouco inconveniente, pois os lugares onde jogo futebol ou tênis estão fechados, muitas instalações esportivas também, o que resta é encontrar maneiras mais criativas de se divertir. Antes era possível sair e interagir uns com os outros em alguns restaurantes, mas agora tudo isso acabou. A única coisa que resta é sair para passear e se divertir. A capital chinesa enfrenta desde o início de maio um surto de coronavírus que superou 1.600 infecções, um número alto para a China, que aplica uma política estrita de Covid-0. O surto não deixou oficialmente nenhuma morte na cidade de 22 milhões de pessoas, mas escolas, restaurantes, comércios não essenciais e vários parques estão fechados. Os moradores, testados quase diariamente, são solicitados a trabalhar de casa e os que vivem em áreas onde foram registrados casos de contágio devem permanecer confinados. Mas muitos brincam de gato e rato com as autoridades, desafiando as instruções do Partido Comunista, que leva a sério a política anti-Covid.
E antes de encerrar, vamos falar um pouquinho de esporte, porque o craque brasileiro Neymar chegou nesta quinta-feira a Seul para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. Essa é a penúltima janela de jogos da seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo, que é em novembro. Vamos conferir. A seleção brasileira começa a chegar para a fase final de preparação para a Copa do Mundo. O camisa 10 Neymar aterrissou em Seul nesta quinta-feira, antes dos amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente. Imagens mostram Neymar sendo escoltado por fãs até o centro de testagem de Covid-19 e depois para uma van do lado de fora do aeroporto. Esta é a penúltima janela de jogos da seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo em novembro. Neymar esteve nas manchetes dos jornais franceses nesta semana ao afirmar em entrevista ao portal MyGo que pretende ficar no Paris Saint-Germain, apesar dos rumores da imprensa sobre o futuro. O PSG, que promove uma reconstrução no time após a decepcionante temporada, estaria questionando qual lugar no time do brasileiro, que renovou o contrato no ano passado até 2025. A permanência de Kylian Mbappé, que se tornou o pilar do projeto esportivo do clube, deu início ao novo ciclo, com a demissão do brasileiro Leonardo do cargo de diretor esportivo e a esperada demissão do treinador argentino Mauricio Pochettino. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck é quem chega com mais informações. Uma ótima quinta-feira e até amanhã.